Olá, seja bem-vindo ao fechamento do mercado de soja e milho. Mas antes de falarmos sobre os números do fechamento de hoje, nós tivemos a divulgação nesta sexta-feira, no último dia útil do mês de junho, um relatório esperado do USDA, do USDA, lá nos Estados Unidos, que trouxe informações a respeito da área, dos estoques, tanto de soja quanto de milho. Para alguns analistas, esse relatório surpreendeu e outros aguardavam exatamente esse ajuste no mercado. De qualquer forma, as cotações deram uma estilingada, principalmente para a soja, e, lógico, outras commodities acabaram pegando carona, se é que é o termo mais apropriado para esta movimentação ou o ajuste também no final do mês. Essas posições apresentaram variação positiva. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no dólar nas negociações. Ainda falta pouco para o ajuste desta sexta-feira. As negociações apontam a moeda norte-americana em queda. E é o que exatamente nós vamos ver na tela, R$ 4,78 mais 67, queda de 1,43% nesse momento. E é lógico, até o finalzinho do dia deve ter um percentual definido com o fechamento da moeda, que não deve inverter essa tendência de queda nesta sexta-feira. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no mercado em tempo real. A Bolsa de Chicago, também as negociações com o mercado de Nova York. Aproveitando, é lógico, a Bolsa de Chicago está aí mostrando exatamente a soja 14 dólares 41,12, alta de 5,35% para o vencimento mais curto. Este é o resultado do relatório do USDA nesta tarde lá na Bolsa de Chicago. Soja deu uma estilingada, o milho, ao contrário, 6,47 de queda a 4 dólares 94,75. Trigo, queda de 3,26% aos 6 dólares 46,25. Em Nova York, o café apresentou queda de 1,56%, 159,08. Açúcar a 22,80, subiu 3,31. Algodão 80,38, 1,71 de alta. Petróleo voltou ao patamar de 70 dólares com alta de 1,27%, e o ouro a 1.927 dólares e 65, alta de 0,51%. Bom, esse movimento é o ideal, é o momento para que produtores aqui no Brasil observem essa estilingada com esse relatório do USDA. Vai durar pouco esta alta para a soja? O que fazer? Nós vamos saber com o Maurício Bellinello, direto de Curitiba, conosco. Maurício, obrigado mais uma vez pela participação e já deixa a pergunta. O produtor vai ficar só observando essa alta da Bolsa de Chicago para a soja? Tem o que fazer ou não? Bom, boa tarde a todos, boa tarde a toda a audiência, né, Braga? Poder ele pode, se ele vai fazer é outra história, né? Eu até comentei outro dia, né, que estava muita gente muito exacerbada mesmo pelos ânimos da queda, isso há 20 dias atrás, um mês, e depois da alta, e depois da nova queda, né? É bom lembrar que o mercado sobe e desce mesmo, isso é parte do negócio, né? Parte do jogo e tudo mais. E os dados hoje, né? Saíram dados bem importantes, um dos relatórios, inclusive, é trimestral, saiu hoje, né, de estoques e de área plantada, né, nos Estados Unidos. Sinceramente falando, não vi grandes novidades assim que não fossem esperadas, né? A área plantada de soja caiu e de milho subiu. Por que que eu digo que isso não é uma novidade? Porque os dados preliminares, antes mesmo de começar o plantio, era uma projeção na média dos Estados Unidos, lembrando que cada estado, cada região tem realidades específicas, mas na média apontavam que o hectare de milho poderia dar até 50 dólares de lucro a mais do que a soja, por causa de questões de preço, né? Prêmio e tudo mais. Então, se você tem essa perspectiva, obviamente, especialmente no cenário de queda de preços, né, os agricultores lá também fazem contas. Então, isso pressiona sim a área plantada da soja. Veio a primeira revisão para baixo, né, e o preço reagiu. Mas veja que interessante, o preço reage, né, a soja, o contrato, eu estou acompanhando o contrato maio, que é o nosso contrato, né, subiu 3,7%, o contrato novembro subiu 6%, né, mas veja que interessante, nenhum deles rompeu o topo anterior, né? Ou seja, por mais que o dado seja bom, né? Ou seja, é um alento para o agricultor, ele não rompeu o topo da semana passada.
né, do dia 21 ali de junho. Então, é isso. O mercado dá uma reagida, sustenta preços. Aquele pessoal que falou dos 9 dólares, 10 dólares, está tendo que achar uma outra justificativa, né, que estava colocando você, que é agricultor, na parede, deixando você com medo, só em, né, na minha opinião, só lero-lero mesmo, gente que não entende nem de fundamento. Porque no final das contas, os estoques não normalizaram. Os dados de estoque que também saíram agora indicaram queda nos estoques da soja, né? Ou seja, o mercado segue pressionado. Por quê? Porque depois de 2, 3 anos de quebra consecutiva e somado com o Covid, eu tenho falado isso há muito tempo, não há nenhuma hipótese nos estoques globais normalizarem antes da safra dos Estados Unidos do ano que vem. Ou seja, estoques não estão normalizados. A nuvem, por assim dizer, né? Até fazer uma analogia boa, a nuvem de chuvas nos Estados Unidos é uma coisa que vai ser uma realidade daqui até novembro, né? Chove mais, chove menos, ou seja, falar em soja a 9 dólares, 10 dólares, na minha opinião, é desconhecimento puro dos fundamentos. Agora, olhar para o que está acontecendo agora e voltar naquele oba-oba, né? De que agora a soja volta para R$ 200 e tudo mais. Primeiro, não acho que isso vai acontecer. Para que isso acontecesse, a gente teria que ver a soja voltando para casa dos 17 dólares. E tem um detalhe: um dos componentes formador de preços no Brasil da soja é o dólar. Só que o dólar estava 5,50 e ele agora está brigando para conseguir ficar em 4,80. Então, o que eu acho de informação isso para o agricultor, Braga? Se desancore dos preços, olhe para o mercado e lembre-se, 13,50 historicamente é um preço alto na soja. Isso não é a minha opinião. Você pode puxar o histórico do bushel dos últimos 40 anos e você vai ver que 13,50, 14 é um preço alto no componente. Portanto, na minha opinião, isso não é só a minha opinião, é como eu tenho atuado com os meus clientes, hoje mesmo vários deles já fizeram um novo lotezinho de travamento de bushel, porque no final das contas, semana que vem, afinal de contas, e lembrando também, só desculpa me alongar nisso, Braga, semana que vem é uma semana atípica. Segunda e terça é feriado nos Estados Unidos, 4 de julho, a independência. Então, terminado o pregão de hoje, sexta-feira, a gente só vai ter pregão de novo de verdade na quarta-feira da semana que vem. É muito tempo para vir novidade, para chover ou deixar de chover. Ou seja, é muito tempo para querer prever o futuro. Na minha opinião, prever futuro deixa para o tarólogo, deixa para o, né, analista especialista. O agricultor tem que garantir dinheiro no bolso, hoje e sempre. É bom até ressaltar isso, que esse ajuste que a gente acompanha, né, bem próximo do fechamento já das negociações lá na Bolsa de Chicago, considera esse feriado, precifica praticamente esse feriado, não só o relatório, mas está antecipando 2 dias, praticamente uma semana que vai ser bem mais curta no mercado dos Estados Unidos, né? Só para poder, só mais uma vez reforçar, vamos dar uma olhadinha do dólar, Gleidson, coloca o dólar, só dá uma piscadinha exatamente nesse sentido, e a Bolsa de Chicago tá aí. O dólar 4,79, portanto, aí brigando para se manter na casa dos 4,80, como você mesmo disse, né? 1,33 de queda. E a soja, todos os vencimentos por lá, Gleidson, a Bolsa de Chicago tem todos os vencimentos apresentando variação positiva nessa disparada de hoje. Julho, 15,57,75, 74,175. É algo assim que não deve ser desconsiderado, né, Maurício? O agosto está 14 dólares 40,50, 72,75 de alta. Setembro, 13 dólares 53,75, 74 centos de alta. E novembro, 13 dólares 42,50, 76,75, 13 dólares e 42. É uma cotação muito atrativa, por considerar assim, só para poder reforçar aquilo que você falou, né? Exato, Braga, é o que eu acho. Eu gosto de bom preço, né? Perspectivas futuras. Ah, mas amanhã pode. Amanhã tudo pode, né? Amanhã pode chover, pode ter seca, amanhã pode nevar, pode fazer o que quiser. O que eu sei é que o amanhã vai chegar e o agricultor deveria aprender como se preparar para isso, né, Braga? De novo, não estou aqui pretendendo dizer que esse é o máximo preço da soja, nem de longe. Até porque a estratégia de defesa de preço, né, Braga, são sempre feitas na média, ou seja, faz um lotezinho aqui, deu uma outra janela importante, faz um outro lote, né? Amanhã pode ser que a soja vá a 15 ou vá a 11, mas tem um detalhe importante, né? Existe uma informação que é a chamada sazonalidade, porque nós estamos agora, de hoje para amanhã, literalmente,
é o pico da entre-safra nos Estados Unidos. A partir de segunda-feira, quarta-feira, na verdade, a gente já entra historicamente dos dados de 1959 até hoje, é o período de sazonalidade de queda do bushel. Por quê? O contrato de soja nos Estados Unidos referencia a safra dos Estados Unidos. E agora, hoje nós estamos na máxima distância entre o pico da entre-safra e a safra americana. Portanto, historicamente, de julho a novembro, outubro, novembro, mais para outubro, os preços do bushel tendem a cair em Chicago. Por quê? Porque em outubro entra a safra dos Estados Unidos, muita soja chega no mercado e o bushel historicamente tem mínimas entre setembro, outubro e novembro, mais ou menos ali. É bom lembrar que no mercado brasileiro, normalmente o basis compensa isso, ou seja, o bushel cai e o basis compensa. Ou seja, se isso acontecer esse ano de novo, e de novo, na média dos últimos 64 anos foi assim, 60, mais do que isso na verdade, né, que os dados remetem só a 1959, antes disso também era. É provável que a gente tenha nos próximos meses cotações no bushel da soja abaixo do que estamos vendo agora, porque agora é o pico da entre-safra. Portanto, olha que legal, mais uma informação de graça para você entender. Se o preço é bom, se o bushel é bom, e existe por enquanto a hipótese de que tenhamos uma sazonalidade normal na média dos anos, se não houver uma questão climática mais importante nos Estados Unidos, proteger preços pode ser uma possível vantagem para quem sabe o que está fazendo, né, Braga? Preciosas informações de Maurício Bellinello conosco nesta sexta-feira, antecipando que semana que vem, 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, segunda e terça-feira, só a volta ao normal na quarta-feira e pico de entre-safra nos Estados Unidos. Ó, observa essa informação. A sazonalidade deve fazer com que as cotações apresentem um ajuste como foi ou como ocorreu nos últimos 64, 65 anos. Tá aí essas informações preciosíssimas do Maurício Bellinello, a quem a gente agradece a participação. Desejo a você, sua família, um ótimo final de semana. Até semana que vem, Maurício. Se Deus quiser, Braga, um ótimo final de semana a todos. Voltamos na semana que vem. Um abraço, obrigado. Bom, e todas essas informações estão disponibilizadas nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro. Curta, comente, compartilhe, mas não esqueça daquele like aqui pro Tempo e Dinheiro.